né? Então, antes de existir a replicação lógica no Postgres, foi implementado esse Logical Decoding, que são as primitivas básicas que depois possibilitaram a implementação da replicação lógica que a gente tem hoje no Postgres, a partir da versão 10, se não me engano, onde tem esse mecanismo de publication e subscriber. Na lógica é usado o wall também para trafegar. Isso, é o A wall que é réplica usado. fica consultando o main, o master, E consumindo o e wall, consumindo logs de wall. logs de wall e na decodificando. E na física Na física também. também. Os dois consomem. A diferença é que na física ele aplica o wall direto, os registros do wall direto, assim como são escritos, tanto que aí tem que ser a mesma versão do Postgres. Na replicação física. Eu não posso ter na replicação física a minha réplica numa versão diferente. Aí são as restrições, né? E na replicação lógica, não. Na replicação lógica eu posso ter a réplica numa versão diferente do primário. Se elas forem compatíveis, não vai ter problema nenhum. Tanto que Tanto que a gente usa ela para estratégias de upgrade de versão. O que a gente faz? A gente cria uma réplica lógica do Postgres na versão, por exemplo, maior. Se eu estou fazendo um upgrade da versão 16 para 17, que vai ser a próxima que vai ser lançada esse ano. ela consumir uma anterior. Isso, aí a 17 fica consumindo a anterior. No Até dia D lá, que a gente vai virar a chave e a aplicação vai começar a escrever no 17, a gente consegue fazer mecanismo de inverter a replicação. Agora o 17 vira o primário e o meu antigo, na versão menor, vira a réplica. Fantástico. Por quê? Porque eu preciso ter uma estratégia de rollback. E se der algum problema na versão nova? Em produção. Então, rapidamente eu posso voltar à escrita. Porque eu não preciso ficar restaurando um mega dump, né? Eu posso usar a réplica que eu vou formando aos poucos, né? Para assumir um upgrade de versão. E aí é uma dica muito boa. O switch, a virada, em segundos. Tu pode dá para automatizar. É um apontamento, né? Não, então automatiza esse processo. Porque se tu tem teus endpoints configurado com DNS, com alguma coisa assim, tu só troca, faz os apontamentos. Se tu tem pool de conexão na frente, tu gerencia as conexões com pool. E aí agora faz o pool de conexões apontar para o outro servidor, dá um reload e a tua aplicação nem sabe o que aconteceu. Tem cenários que a gente fez upgrade de versão que as aplicações nem sabiam o que estava acontecendo. Simplesmente elas... Tão transparente. Isso, transparente que dá para ser feito, e de forma automatizada, usando não precisa de uma janela de tempo de indisponibilidade. Exatamente. Né? E aí tu chega lá nos 999 do DSLA lá, muito, muito próximo, porque aí tu não tem indisponibilidade no caso de um upgrade. Outra diferença da física para a lógica é que a física manda comandos de baixo nível de DDL, por exemplo, junto, né? Na lógica vai só os DML, né? Só os inserts, updates. Isso. Né? É que, na verdade, assim, a física ela não vai comandos, tá? Ela vai bloco de dados. Vai blocos de dados no formato do log de transação. Então, o log de transação tem um formato. Tudo, né? Isso. Então, porque um create table no Postgres, basicamente, são operações nos metadados do Postgres. Então, eu escrevo um dado lá numa tabela do catálogo, PG Class, que armazena aquelas tabelas que tem. Aí tem a PG Attribute. E tem várias tabelas de metadados do Postgres, porque todo banco é orientado a catálogo. E aí, essa escrita, quando eu dou um create table, gera o quê? Gera log de transação. Então, esse log de transação é aplicado lá do outro lado. Né? Então, ele lê o log de transação e faz o replay do log de transação na física. Na lógica é diferente, porque ele lê esse log de transação, decodifica para um outro formato. No caso do Postgres, na replicação lógica, esse formato é um formato binário. Ele não vai transformar isso no insert, no update, porque senão ia subir para a camada de SQL, depois descer de novo. Não. É um formato intermediário. Um formato intermediário binário lá. Né? Aí eu leio do outro lado o output. Um bytecode da vida. Isso. E aí eu leio lá do outro lado e fisicamente eu aplico, não é fisicamente, mas é mais baixo nível, eu não executo uma camada insert. De aplicação que eu vou lá no heap lá e se foi uma linha que eu tenho que inserir, eu vou lá e injeto uma linha no heap. Se eu tenho que fazer uma alteração, eu vou lá e faço uma alteração. E isso a gente estava falando antes da gravação até, né? Me leva a crer que na física se deu algum erro
na principal de um byte, um bit, essa replicação vai ser aplicada exatamente na réplica. Sim. A falha do principal eu posso estar replicando na réplica. Na lógica, como tem essa decodificação do pacote antes de aplicar no final, tem uma falha, ele não vai aplicar a falha. Ele vai morrer na hora de decodificar, Isso, na hora de decodificar ele pode ver que tem algum bit lá e aí vai dar algum erro então, na conseguir decodificar. A lógica ela é mais tolerante à falha do que a física, dá para se dizer um pouco, talvez, porque tem essa interpretação do pacote antes de aplicar no destino. Só que ela tem desvantagens, né? A lógica em relação à física. E aí os casos de uso também vão ser diferentes. Vamos começar com todos os detalhes, as restrições da física. Mesma versão do Postgres. A replicação é total e não parcial, ou seja, tudo é replicado. Tabelas, bancos de dados, permissões, nada. Né? Permissões, tudo é replicado. Tudo que acontece. Na lógica, se eu criar um owner diferente, uma permissão, talvez esse dado não vai parar lá do outro lado. Né? Isso. A física é tudo ou nada. E na lógica, tu escolhe o que vai ser replicado. E tem coisas que a gente ainda não é capaz de replicar. Por exemplo, DDL. A gente ainda, nas versões atuais do Postgres, não é capaz de replicar DDL. Create Table. Na lógica. Desculpa, na lógica, isso. Na lógica. Create Table, Alter Table, Create Index. Então, as DDLs não são replicadas na lógica. Só na física. Só na física. Questões de permissão de usuários também tem que aí é a DCL, né? Data Control Language, também não são replicadas. Essas operações, se eu faço alguma operação dessas no primário, no publication, não é o primário, né? Porque para a lógica é publication e subscribe. Eu vou ter que ou aplicar no subscriber, por exemplo, criei uma coluna na tabela. E essa tabela faz parte de um publication, está sendo publicado para alguém vir e consumir. Então, esse cara que está consumindo vai ter que receber esse alter table também. Se eu mudei permissão aqui nesse lado e esse cara aqui vai precisar aquela permissão também... Tem que sempre lembrar de mudar nas duas pontas. Tem que mudar nas duas pontas. Mas, em contrapartida, tem vantagens. Por exemplo, eu posso replicar só uma tabela do banco, numa replicação lógica. E eu posso replicar só algumas colunas dessa tabela. E ainda posso replicar só algumas linhas dessa tabela. Se tu tem que selecionar, filtrar o teu objetivo da réplica, a lógica é mais parcial. Eu consigo ser parcial ao nível de linhas e vertical horizontal. Vertical e horizontal, no caso seletivo, no caso. Bem seletivo, né? Isso só de um banco de dados específico. Ao passo que na física é tudo. Se eu tiver 10 bancos na minha instância Postgres, todas vão ser replicadas. Vai todo o cluster. Vai toda. Na física vai toda. E na lógica não. Na lógica eu posso... Na lógica, se eu não quiser replicar um índice, eu não replico o índice, eu replico só os dados, né? Exatamente. Então ela é bem seletiva mesmo. É muito usada em cenários onde eu preciso fazer... E outra, a replicação lógica e as fundações da replicação lógica são utilizadas para CDC, né? Change Data Capture. Então tem ferramentas como o Debezium que ficam olhando o wall e se algum evento aconteceu, gera alguma coisa num string Kafka, né? Ou eu posso implementar um mecanismo de SDC ouvindo o que está acontecendo no banco e reagindo e fazendo alguma outra coisa do outro lado. Mandando um e-mail, sei lá. Sabendo interpretar um bloco de pacote, exatamente. Né? Sabendo usar, porque tem vários plugins, né, para decodificação. Então tem, por exemplo, o Euler desenvolveu, o meu ex-sócio, um plugin que decodifica o WAL para um formato JSON. Então tu pode consumir com SQL a decodificação do WAL usando esse plugin e o resultado vai ser JSON. Aí lá o insert da tabela com os dados, um update na tabela com os dados num JSON, que é um formato que qualquer aplicação consegue ler. Metadados, o resumo de tudo que aconteceu. Isso, exatamente. Então, tu consegue implementar teu mecanismo. Então, tu pode desenvolver a tua aplicação client, que vai lá no Postgres e faz um CDC. Pode fazer em PHP. Uma aplicação que vai lá e fica ouvindo o que está acontecendo. Preciso fazer uma auditoria. De repente, por CDC vai ser melhor, porque aí fica desacoplado, assíncrono, né? E eu consigo continuamente ficar lendo essas informações.